Bem, agora vamos fazer um exercício, alguns exercícios, na verdade, para a gente ver mais ou menos essa propriedade com exemplo numérico, né? Porque simplesmente mostrar, olha, essa é a característica, não é tão interessante quanto a gente ver os cálculos sendo feitos e a gente conseguir ver nessa propriedade aqui da média das médias, né? Num exemplo numérico. Então vamos começar com um exemplo bem simples, depois um exemplo um pouquinho mais complicado. Olha, vamos pensar um casal com 3 filhos, tendo as idades 4, 5 e 9 anos, tá? Então eu quero fazer aqui algumas perguntas e aqui, como sempre, eu vou pedir para vocês paralisarem o vídeo, tentarem responder as perguntas antes de ver a resposta que eu vou dar, tá? E depois compare com o que vocês fizeram. Primeira pergunta, qual que é a idade média dos filhos? Depois, escreva todas as amostras possíveis de 2 filhos, ou seja, a população são 3 crianças, uma pequena população de um filho de filhos de um único casal. E nós vamos fazer uma amostra de 2, uma amostra de 2 crianças. Então, todas as amostras possíveis com repetição. Nesse caso, precisa ser com repetição. Calcule a média de cada uma dessas amostras, ou seja, de todas as amostras possíveis. E depois calcule a média das amostras e compare com a média populacional. Então, vamos lá. Já preparei aqui um Excel, né, com algumas informações básicas. Então, vamos lá. Primeiro eu coloquei aqui, vou jogar um pouquinho para baixo para separar. Essa daqui são as idades das crianças. 5, 9, 5 e 4. O tamanho da população, representado aqui pelo N maiúsculo, são 3. Então, são 3 filhos, o tamanho da população é 3. A amostra, que é esse Nzinho minúsculo, são 2. Tá? Amostras de 2 filhos. E aqui vamos lembrar da aula lá de probabilidade, quais são o total de amostras possíveis com repetição dessa população de 3 e amostra de n igual a 2. Aí vocês vão lembrar que para você fazer isso, basta calcular o número, o tamanho, né, das opções elevado ao tamanho da amostra. Então o resultado é 9. Entendeu? Então, resultados são 9 amostras possíveis. E a gente pode ver isso aí raciocinando da seguinte forma, olha, temos uma amostra aqui do filho 1, primeiro filho da amostra, segundo filho da amostra, com repetição. Então, se a gente tivesse apenas uma amostra de um único filho, haveria 3 possibilidades para cada uma dessas crianças. E a segundo filho da amostra, podemos pensar que poderia ser o mais velho, mas também poderia ser o do meio. E por fim, poderia ser o filho mais novo. Beleza? Então, juntando essas duas possibilidades, você vê que tem claramente o efeito multiplicativo aqui, né? E o resultando nas 9 amostras possíveis. Ótimo. E agora vamos calcular. Então, nós já faltou responder essa primeira parte. Qual que é a idade média dos filhos? É super simples de calcular, até para calcular de cabeça. Olha, qual que é a somatória das idades das crianças? 4 mais 5, 9. Mais 9, 18. São 3 filhos, 18 dividido por 3 são 6. Mas vamos calcular aqui usando a fórmula média do Excel. E o resultado será 6, como já havíamos previsto. Agora vamos calcular a média. Então vamos ver, já respondemos a primeira questão, já escrevemos todas as médias possíveis. Agora vamos calcular a média de cada amostra. Aqui está. Pronto. A primeira possibilidade, assim, que seria o filho de 9 anos ser sorteado 2 vezes, né? Então, a média de 9 e 9 é 9, né? E assim podemos fazer com todas as outras possibilidades. Então, aqui tem todas a média de cada uma dessas amostras possíveis dessa pequena população. E, por fim, calcule a média das amostras e compare com a média populacional. Então, vamos calcular a média desses caras aqui, olha, a média da média das amostras, né?
É estranho falar, parece que você está sendo redundante, mas não está não. Então, a média das médias é essa daqui, olha. Eu estou calculando a média de cada uma das possíveis médias amostrais. E o resultado dá 6. É exatamente a mesmíssima média populacional. Então, nós corroboramos o que estava escrito aqui, olha, que os valores das médias em diferentes amostras têm uma distribuição normal em torno da média populacional. O que a gente mostrou foi, na verdade, que a média das médias, a gente agora vocês conseguem entender melhor o que é essa pilhazinha aqui das médias da média, elas estão centradas aqui na onde? Elas estão centradas na média populacional, tá bom? E, segundo aqui essa afirmação, a média das médias tem uma distribuição normal. Será que esses valores aqui têm uma distribuição normal? A gente pode até verificar. Vou até ordenar eles aqui, do menor para o maior. A gente vai ver que tem dois valores que são extremos, né? Que são quando um filho de 4 anos é sorteado 2 vezes, a média é 4. E quando o filho de 9 anos é sorteado 2 vezes, a média é 9. E no valor entre 4,5 e 5,5, você tem a maior parte dos casos, tá? Como aqui a amostra é muito pequena, eu fazer um histograma aqui vai ficar meio esquisito. Não, assim, vai dar para ver que a distribuição é normal, mas não vai ficar assim tão bonito, né? Podemos até tentar para fazer aqui, olha. Eu vou pegar aqui os valores das médias possíveis. Eu vou usar essa fórmula aqui do Excel que se chama único, né? Que aí ele já mostra, sem repetição, todos os valores possíveis deste vetor aqui. E aqui nós vamos contar, eu não vou poder usar vamos contar, usar a fórmula conte C, né? Conte C, a quantidade deste intervalo aqui, quantos que tem este valor aqui. Vou colocar aqui, ó, que aí vocês vão ver, acabaram tampando. Então, vou colocar Enter, clica e vou mostrar para vocês, tá vendo? Deste vetor aqui que está em azul, quantos casos você tem neste valor aqui que está em vermelho? Vai ter um único caso, que é quando o filho de 4 anos é sorteado 2 vezes. Para não dar problema aqui, eu já vou colocar cifrões aqui em torno do intervalo, porque senão eu vou arrastar a fórmula e vai arrastar junto o intervalo, e aí vai ficar, não vai dar certo. Mas como eu coloquei esses cifrões, esse intervalo aqui virou uma referência absoluta, então eu posso arrastar à vontade que não vai distorcer. Perfeito, olha aqui, ó. Tá, exatamente. Então estão todos aqui, vou colocar aqui, olha, sempre perguntando deste intervalo aqui, quantos casos que tem deste valor aqui. Isso aqui é a frequência, tá? Então, isso aqui vamos chamar de x barra, porque é a médiazinha, o x barra. Tá? Vamos então fazer um gráfico a partir desses valores aqui. Tá, aqui, olha. Tá vendo? Até tem essa visão de que você tem valores menores nas pontas e maiores no meio. Mas por causa que esses 5 aqui dão uma quebra, você não consegue ver exatamente uma normal. Mas é porque, pela lei dos grandes números, conforme aumenta os casos, aumenta o tamanho das amostras, mais normal fica essa representação aqui, tá bem? A gente vai ver num próximo exercício que vai mostrar isso de uma forma bem clara.